Olha, Vejam só. Quem ainda hoje não se lembra de pelo menos um sucesso das Paquitas? Se você é uma dessas pessoas, com certeza se lembrará da nossa convidada de hoje, que ficou famosa na pele de uma das Paquitas, a Pituchita Bonequinha. Com apenas 9 anos, Ana Paula Almeida estava saindo para ir à escola quando recebeu uma ligação que mudaria sua vida. Era a produção do programa da Xuxa, convidando-a para participar de alguns testes para ser Paquita. A menina levou um susto, pois não sabia que sua irmã mais velha havia mandado uma carta para a Globo. O sonho se realizou e Ana Paula foi selecionada para fazer parte da segunda geração de Paquitas. No dia da coroação, quando entrou oficialmente para a turma da Xuxa, ela não conseguia parar de chorar. Daí veio o apelido de Pituchita Bonequinha, pois diziam que até chorando ela se parecia com uma boneca. Durante seus 9 anos como Paquita, Ana Paula conheceu o mundo ao fazer shows na Espanha, nos Estados Unidos e na América Latina. Com o dinheiro recebido, ajudou a família que se mudou do subúrbio para a zona sul do Rio. Mas esse sonho tinha dia para acabar, já que ao completar 18 anos, ela deveria se desligar do grupo com o qual conheceu a fama internacional. Em mais uma reviravolta, ela saiu da frente das câmeras e foi trabalhar como produtora do programa que a descobriu. A partir de então, Ana fez faculdade de marketing e artes cênicas. Foi chamada para algumas pontas em novelas e participou de 5 peças de teatro. Nessa época, conheceu seu primeiro namorado, o jogador de futebol Romário. Ana Paula acabou virando alvo das revistas masculinas que queriam ver a ex-Paquita ninfeta e noiva de Romário sem roupa. Vindo de uma família tradicional, ela não aceitou posar nua. O noivado com Romário também não foi para frente. Muito se falou sobre esse casal, mas foi ela quem desistiu do casamento, alegando que jamais teria dado certo. Depois de 4 anos, ela conhecia seu marido, o empresário José Roberto. Em 1 ano, eles namoraram e se casaram. O que realmente mudou a vida de Ana Paula foi o nascimento do filho. Com problemas de tiroide e ovários policísticos, os médicos diziam que ela não conseguiria engravidar tão cedo. O marido então a levou a uma igreja onde uma mulher rezou e colocou as mãos sobre sua barriga. 2 meses depois, engravidou. Para agradecer o milagre recebido, ela gravou um CD de músicas gospel. Depois do que chama de diversos sinais divinos, Ana resolveu usar seu talento para ajudar as pessoas. Passou a fazer palestras e cantar nas igrejas evangélicas. Hoje, Ana tem 31 anos e continua fazendo palestras nas igrejas. Sobre seu passado, na TV, diz que não tem arrependimentos, mas vem ensaiando uma volta aos palcos muito aguardada pelos seus fãs. Nossa convidada de hoje, a ex-Paquita, Ana Paula Almeida. Ana Paula, entre, por favor. Tudo bem, Ana Paula? Tudo, querida. É um prazer estar aqui. Muito obrigada. Te assisto desde o começo dessa carreira, eu e minha família. É um prazer. Queria agradecer pela produção, pelo carinho com a minha carreira, com a minha vida. Escuta, eu tava vendo aqui o VT que nós mostramos sobre a sua vida. Eu não sabia, você namorou Romário? Foi meu primeiro namorado. Quando você era Paquita? Não, quando eu saí, em 96. Muito contra a minha família, meu pai, por ser tradicional, mas ele sempre me respeitou e ele foi uma pessoa muito legal na minha vida. Tá, e você, pelo que eu entendi, você sempre foi evangélica? Sempre, desde os 9 anos, 1 ano antes de ser Paquita. Mas isso conflitava com a carreira de Paquita? Não, sempre souberam, tanto Marlene, Xuxa, as pessoas que me acompanhavam. Não, mas tô falando, eu entendi, sim, mas tô falando, os dogmas evangélicos não conflitavam com a carreira de Paquita? Não, porque eu tinha uma certa... eu tenho até hoje uma certa visão que eu acredito que Deus não é um Deus punitivo. Eu acho que você pode errar na vida, nós somos carne, nós somos falhos. O importante é você saber e ter temor à sua família, dar orgulho para sua família e ter temor a Deus. E fazer com que você dê orgulho e tenha orgulho. Mas você, então, não era de uma denominação evangélica daquelas muito tradicionais? Porque normalmente tem algumas denominações que não aceitam, né? Você não pode cortar cabelo, essas coisas, trabalhar em televisão. Exato. Mas eu acredito, Márcia, que
o tempo de Deus na vida de cada um é muito, assim, intenso. Tem tempo para tudo nessa vida. E Deus leva a gente aonde Ele quer. Lógico. Independente se é na televisão, se é numa empresa, e lá você pode fazer diferença. Não só pregando, não só falando, mas com as suas atitudes. Então era isso que eu precisava mais. Então quando alguém precisava, até a própria Xuxa, de oração e de entendimento da palavra de Deus, ali eu estava. Então eu penso dessa forma. Qual foi teu maior sentimento durante essa carreira de paquita? Porque foi o sonho de muitas meninas, né? Eu tenho até uma amiga, que obviamente não vou citar o nome, que ela sempre brinca comigo. Ela fala, eu que sonhei em ser paquita. Mas da geração, né? Uma geração toda que queria ser paquita. É verdade. Olha, o melhor. Eu posso dizer que eu queria que a minha história, a minha escola fosse para os meus filhos. Porque tudo que as pessoas pensam, realmente a Xuxa é maravilhosa. A Marlene sempre com muito profissionalismo. As mães acompanhavam. A gente tinha que ter notas boas na escola. Tinha tudo um preparo, um cuidado por sermos meninas, por sermos novas. Não é porque a gente estava de shortinho que tinha aquela coisa que todo mundo pensa, que iam ter prostituição, que ia ter várias coisas que no meio artístico é muito comum. Mas eu acho assim, eu tô aqui também para dizer que ninguém tem que, por ser assim, é a fórmula. Você pode ser a exceção e você pode fazer sucesso e você pode dar certo sem ter que se contaminar. Não é por ser evangélica, mas eu aprendi isso desde da minha infância com a minha família. E nasci num lar espírita. Tudo mudou por causa de milagres que foram acontecendo e por escravidões que no espiritismo a minha família viveu. Então, através disso e até por doenças, Deus foi transformando. Mas eu não venho aqui para ditar do evangelho. Eu simplesmente é a minha forma de me alimentar. E aí você abandonou totalmente a carreira artística, então, por causa da religião, é isso? Não. Pelo contrário. Eu fiz 18 anos, aí as paquitas naquela época, a Marlene dizia que quando chegasse aos 18 acabou. Tinha que sair. E aí eu comecei você que sabe, né? Você tem sua equipe de muitos anos. Quando a Xuxa me olhava, eu já sabia que ela queria, então eu acabei fazendo outras áreas, como produtora, atriz, que sou formada. Comecei a fazer outras coisas e fiquei até 2001, quando elas tiveram aquela briga e eu achei por bem não tomar partido. Fiquei amiga das duas e continuo. E foi aí que você se desligou, então, do trabalho com a Xuxa? Eu também achava que já estava 9 anos como paquita e mais 4, enfim. Eu estava já bastante tempo na televisão e falei, eu quero casar, eu quero ter meu filho, eu quero respirar. Eu era formada em marketing, fui ser gerente de uma empresa e aí comecei a vivenciar um outro lado também, que naquele momento, como paquitas, a gente não tinha muito tempo. A gente tinha um dia na semana no Rio de Janeiro, então era muito complicado. Era programa diário no Brasil, diário na Argentina. Shows, né? Shows ao vivo pelo Brasil todo, pelo mundo, né? E hoje está fazendo o quê, Ana Paula? Hoje eu sou empresária, tenho uma loja no Rio de Janeiro de decoração, sou light design, né? Então, faço todo o processo de obra. É verdade que a vida de paquita era uma vida de glamour? Era. O que tinha de glamouroso, assim, que você fala, nossa, Mara, você não acredita, a gente, sei lá, tomava banho com champanhe, sei lá, um exemplo, bobagem. Olha, tinha bastante, assim, de conhecer o mundo todo. De, por exemplo, ficar lá em Nova York na casa da Xuxa, a gente poder conhecer melhor. A gente tinha aulas de tudo que era tipo, de elegante, de etiqueta, de patins, de dança. A gente teve que almoçar com o presidente da Argentina. Curso de tudo? De tudo. Tínhamos de tudo. A gente não tinha tempo pra nada. A gente tinha que ser aquele workaholic, trabalhar. E por isso falavam sempre que a Marlene não deixava namorar, mas era porque a gente não tinha tempo e ela tinha medo de atrapalhar. E se alguma menina fizesse alguma besteira, ela suspendia mesmo. E falava, gente, olha só, tem que ser dessa forma, até para poder botar um pouco de limite, né? E aí a gente viajou, eu acho que, assim, eu morei um pouco com a Xuxa quando eu comecei, né? Eu vim do subúrbio. Chegou a morar na casa da Xuxa? Morei, porque eu pegava 3 ônibus para voltar para casa. E a gravação terminava de madrugada. Então, quando eu falei, poxa, Xuxa, na Central do Brasil, quase que me roubaram, falaram um monte de coisas obscenas, eu acho que eu vou desistir de paquita. Ela, por que você vai desistir do sonho? Aí expliquei, ela falou, peraí, eu tenho uma casa de hóspede, fica lá o tempo que você precisar para comprar um carro para sua família. E assim ela faz com muita gente, não é só com as paquitas. Ela tem esse coração aberto para ajudar. Olha, Ana Paula, muito obrigada. Eu prazer que agradeço. ter você aqui conosco. E sucesso. Márcia, eu posso fazer igual lá no programa, mandar beijinho? Pode. Quer mandar beijinho para quê? Queria mandar um beijo para toda a equipe Rios Light Decor. O site www.rioslightdecor.com.br. É minha família, minha mãe. Davi, a mamãe te ama.
E todas as pessoas que acompanham, Companhia do Pelo que me ajuda, eu queria agradecer mesmo de coração aos meus sogros, minha sogra Valéria, meu sogro José Barbosa, porque quando eu vou, eles falam, ai, você não mandou beijo. E eu queria agradecer, viu, Márcia, por você, pelo carinho comigo, com a minha vida, com a minha profissão e muito sucesso. Que Deus abençoe a sua Amém. vida cada vez mais. Amém. Muito obrigada, querida. Olha, acontece o seguinte. Às vezes, de cada história que acontece na nossa vida e a gente não consegue explicar. A história que nós vamos acompanhar agora, a seguir, é uma história muito, muito curiosa. Eu, pelo menos, acho que vocês vão concordar comigo. História de gente comum, gente